Gente, o nosso assunto hoje é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas antes eu quero fazer aqui um agradecimento e um pedido. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm acessado o nosso canal, que têm se inscrito no nosso canal. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe você e toda a sua casa. E fazer um pedido. O pedido é que você continue a divulgar o nosso canal para que possamos alcançar aí um número maior de pessoas que assistem os nossos vídeos. O propósito desse canal é a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. O propósito é falar a respeito do Senhor, da palavra de Deus, da obra de Deus, de missões, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou muito ligado a missões. Temos um trabalho no norte da Índia, eu apoio também um trabalho na África, temos trabalho aqui no norte do país, do Brasil. Enfim, agora comecei a apoiar um trabalho entre os indígenas. Então esse canal é para isso, para nós pregarmos o Evangelho, falar do amor de Deus, da obra de Deus, a qual eu sou totalmente envolvido, vivo em função da obra de Deus. Então quero pedir a você que continue divulgando o nosso canal. Por que falar do Evangelho? Porque, na verdade, amados, muitas pessoas confundem o Evangelho. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas confundir o Evangelho com religião. O Evangelho não tem nada a ver com religião. Eu costumo dizer que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a pessoa de Cristo. Ah, pastor, mas eu aprendi na escola dominical, eu aprendi lá no culto de ensino da minha igreja, no seminário, no curso que eu fiz, eu aprendi que o Evangelho é boas novas. Sim, claro, o Evangelho significa boas novas, mas as boas novas do Evangelho é uma pessoa, que é Cristo. Cristo é as boas novas para a humanidade. E nós precisamos definir o Evangelho, entender o que é o Evangelho. Como eu disse há pouco, muitas pessoas confundem o Evangelho com religião. E o Evangelho não tem nada a ver com religião. Eu preciso ler um texto com você, está aqui em Tiago, no capítulo 1, no verso 27, porque é importante nós entendermos o que a Bíblia fala sobre religião. O apóstolo Tiago, ele dá uma definição aqui tremenda. Ele explica qual é a religião que, de fato, agrada a Deus. Ele vai ensinar o que é religião. Verso 27, capítulo 1 do livro de Tiago. Diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, você quer agradar a Deus por meio de uma religião? Então o Tiago está mostrando que é a religião que agrada a Deus, que de fato agrada a Deus. Então ele diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ou seja, socorrer os órfãos, socorrer as viúvas, dar uma atenção especial a esses dois grupos, não é? Aos órfãos e às viúvas, que são pessoas indefesas, são pessoas que quase não tem ninguém por elas, né? Os órfãos são aqueles que estão ausentes dos seus pais biológicos, não é? As viúvas são aquelas que não têm quem cuide delas. Então essas duas classes, elas devem ser cuidadas por você que quer agradar a Deus. Cuide dos órfãos, cuide das viúvas nas suas necessidades, sejam elas físicas, econômicas, espirituais. Cuide desses dois grupos. Terceiro, ele diz: guarde-se da contaminação do mundo. Vamos melhorar esse entendimento. Guardar-se do pecado, não se contaminar com o pecado, não se contaminar com esse mundo pecaminoso, governado pelas trevas, governado pelo pecado. Então é isso que a Bíblia define como religião. A religião verdadeira, que agrada a Deus, é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas nas suas necessidades e se guardar. Santidade, vida de santidade,
pureza, se guardar da contaminação desse mundo, né? Isso é o que o apóstolo Tiago nos ensina sobre religião. Eu queria ler um texto com você em Mateus. Esse texto é muito interessante porque ele está explicando o reino de Deus. Ele nos dá aqui 3 bases do reino de Deus. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver aqui Jesus estabelecendo os 3 pilares básicos do Evangelho. Então, verso 23 de Mateus 4 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Primeiro diz que Jesus percorria, ele andava, né, em toda a Galileia. A Galileia, traduzindo para os nossos dias, é a favela da Rocinha. A Galileia é onde viviam as pessoas menos assistidas pelo governo, pela sociedade. Era lugar de gente pobre, gente sofrida, gente doente, gente endemoniada. E Jesus passou 65% do seu tempo, do seu ministério, na região da Galileia. Mas aqui ele diz que ele pregava o evangelho do reino, o que nós estamos tratando hoje. E ele diz que primeiro o evangelho do reino era ensinado na sinagoga, ele era pregado e ele era confirmado por sinais e prodígios, por maravilhas, por curas, por coisas sobrenaturais. Então vamos estabelecer aqui primeiro os 3 pilares centrais do evangelho do reino, do evangelho que Jesus nos incumbiu, nos enviou para pregar. Primeiro, ele deve ser ensinado. Eu preciso dizer a vocês que nos últimos anos, sobretudo aqui no Brasil, algumas pessoas assistem os nossos vídeos fora do Brasil, então eu estou falando da realidade do Brasil. Nos últimos anos, muitas igrejas abandonaram a estrutura de ensino, né? Quantas igrejas hoje que não existe mais a famosa escola dominical? Quando eu conheci Jesus, em 88, lá numa igreja batista, todo domingo de manhã nós íamos para a escola, era a escola bíblica dominical, onde havia ensino. No meio de semana, na quinta-feira, nós tínhamos o culto de ensino. Então se ensinava muito. Primeiro, o reino, o evangelho do reino deve ser ensinado. Ensinado por quem tem o ministério do ensino. Ensinado por mestres, ensinado por pessoas chamadas para o ensino. Eu costumo falar a respeito de uma pessoa que eu amo muito, que eu alimento muito dos seus ensinos, que para mim é um mestre, é um homem que Deus chamou para o ensino do Evangelho do Reino, que é o pastor Luciano Subirá. Se você depois quiser assistir mais sobre ele, eu creio que a maioria de vocês já assistem o pastor Luciano Subirá, né? Já conhece os seus ensinos. Eu falo muito aqui nos meus vídeos a respeito do pastor Luciano Subirá. Gosto muito de estar lendo o seu material, né? Está aqui do meu lado um livro que eu estou maravilhado, um livro que tem me abençoado muito, até que nada mais importe. Muito bom esse livro, maravilhoso, né? Eu gosto muito dos ensinos do pastor Luciano Subirá. Para mim ele é um mestre que sabe ensinar a respeito das coisas de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor, a respeito de doutrinas, não é? Então, para mim é um exemplo e eu indico para você que se você ainda não ouve os ensinos, se você ainda não assiste os ensinos do pastor Luciano Subirá, tem muito a acrescentar na sua vida, com certeza. Segundo lugar, diz que o Evangelho do Reino era pregado. Pregação é diferente do ensino, né? No Velho Testamento, os profetas eram responsáveis por trazer a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, a palavra viva de Deus. No Novo Testamento, o ministério do profeta não desapareceu, mas a operação do ministério profético no Novo Testamento é diferente. No Velho Testamento, o Espírito Santo visitava algumas classes de pessoas, pelo menos 3, né? Os sacerdotes eram visitados pelo Espírito Santo, os reis e os profetas.
Essas três classes estavam sempre sendo visitadas pelo Espírito Santo para trazer a revelação de Deus. Com algumas raras exceções, eu gosto muito de citar Sansão, que não fazia parte dessas três classes, mas que foi visitado pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos uma outra realidade. Toda pessoa que recebe Jesus, ela tem o Espírito Santo nela. Então, o ministério do profeta, no Novo Testamento, ele é o ministério do pregador. O apóstolo Paulo diz que Deus o constituiu apóstolo e pregador aos gentios. Então, a pregação é diferente do ensino. A pregação ela é mais profética, ela é exortativa, ela edifica, ela chama atenção, ela desperta, ela libera uma unção, ela dá um start, né? Para você continuar servindo ao Senhor. Então, primeiro Jesus ensinava, depois ele pregava e, em terceiro lugar, diz o texto aqui que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou seja, o evangelho do reino, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser pregado e ele tem que ser confirmado com sinais, maravilhas e prodígios. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver exatamente essas três coisas fluindo na igreja do primeiro século. O ensino, havia um ensino forte, né? O apóstolo Pedro mesmo. Depois você vê uma pregação, o Pedro prega e 3.000 se convertem, depois ele prega novamente, 5.000 se convertem. Então havia ensino, havia pregação e o livro de Atos está recheado de coisas maravilhosas. Gente que ressuscitou, é o caso de Dorcas, né? Gente que foi curada pelo poder de Deus, cegos que passaram a ver. Enfim, o evangelho do reino, ele tem que ser ensinado. Nós não podemos abandonar a estrutura de ensino. Não é? Na final da década de 80, na década de 90, muitos pastores e líderes pegaram a escola dominical e jogaram no lixo. E hoje tem que ir lá buscar ela para trás, tem que restaurar o ensino, né? Até porque nos últimos anos no Brasil, quantas doutrinas estranhas, quantos ensinos errôneos, quantas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra. Geramos uma geração de cristãos rasos, de líderes imaturos, de pessoas com pouco conhecimento da palavra. Me desculpe aqui, amados, mas parte dos púlpitos hoje no Brasil são pessoas que leem um texto, esquece a Bíblia e fica meia hora, 40 minutos enchendo linguiça, falando de coisas que não tem nada a ver com o texto. Nós perdemos a pregação expositiva, né? Onde se abre a palavra, onde se passeia em toda a palavra. Uma coisa importante para nós dizermos aqui, queridos, é a importância de você, quando vai pregar uma doutrina, você passear em toda a Bíblia, não é? Uma doutrina, para ela ser confirmada, ela precisa de sustentação em toda a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, por abandonar o ensino, né, geramos uma geração de cristãos rasos, imaturos, líderes imaturos, né? Geramos uma geração de cristãos que dá valor à imagem e não ao caráter, e não à vida, e não à essência, né? Isso é falta de ensino, não é? A pregação, ela tem fluído, mas muitas vezes ela tem fluído debaixo de uma mistura, ela tem fluído debaixo de uma mistura de autoajuda, muita coisa humana, muitas ideias humanas, não é? O coach, hoje está sendo confundido o evangelho com os coach, misturar o evangelho com o coach, né? E são coisas distintas. O evangelho, ele é confirmado por poder, por manifestações extraordinárias de Deus, cura, milagres, coisas espantosas, coisas maravilhosas, coisas que ninguém pode negar, coisas que as pessoas testificam que foi uma intervenção divina, que foi um milagre, que foi um acontecimento extraordinário. O texto que nós lemos diz aqui que ele andava pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, toda sorte.
e enfermidades entre o povo. Então o evangelho é uma pessoa, o evangelho é boas novas, né? Essa pessoa é Cristo, que trouxe as boas novas da salvação, e o evangelho ele tem 3 pilares básicos. Primeiro, ele deve ser ensinado por pessoas que têm o chamado, que têm o ministério do ensino, são os mestres. Segundo, eles devem ser pregados por aqueles que são chamados à pregação, são os profetas do Novo Testamento, aqueles que têm a palavra profética, aqueles que têm a pregação como essência de vida, como dom, como ministério. Deus deu a eles a graça de pregar o evangelho. E terceiro lugar, o evangelho do reino, ele é sim confirmado por sinais e maravilhas. Para nós caminharmos para o fim desse vídeo, eu vou fazer uma continuação desse vídeo, mas eu preciso falar com você o seguinte. O Senhor Jesus, ele disse que, está aqui em Mateus, deixa eu achar o texto para você, acho que é Mateus 28, espera aí, vamos achar aqui o texto. O Senhor Jesus, ele disse que, aqui olha, Mateus capítulo 22, verso 29, olha o que Jesus diz aqui. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse que nós erramos por 2 motivos. Primeiro, por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento das Escrituras. Depois Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos o poder. Lá no primeiro texto que nós lemos, nós encontramos Jesus ensinando, pregando e fluindo em poder. Ou seja, Jesus estava fazendo as 2 coisas. Para nós não errarmos no reino, nós precisamos do ensino das Escrituras e nós precisamos andar no poder de Deus, andar nas maravilhas, no sobrenatural de Deus. Nós encontramos hoje no Brasil, é fácil você identificar 2 linhas, né? 2 linhas distintas de igrejas. Aquelas que são chamadas as igrejas tradicionais, que dão muito valor ao ensino, que dão muito valor às Escrituras e graças a Deus por isso, mas por outro lado eles desprezam o Espírito Santo, desprezam os dons, desprezam a manifestação do poder de Deus, que é uma confirmação que o reino de Deus chegou na vida de uma pessoa, chegou numa cidade, chegou num vilarejo, chegou numa nação, não é? Por outro lado, nós temos igrejas que buscam muito poder, são pessoas de oração, são pessoas de jejum, não é? Eles estão sempre se consagrando, buscando o poder, buscando o jejum, buscando a oração, não é? E glória a Deus por esse grupo também, mas eles podem errar, porque o primeiro grupo erra porque despreza os dons e as manifestações sobrenaturais de Deus. O segundo grupo erra porque despreza o conhecimento. E o inimigo, ele é muito astuto. E se ele encontrar uma pessoa que mesmo andando no poder de Deus, conhece pouco das Escrituras, ele vai enganar essa pessoa. Na tentação, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo depois do seu jejum, o diabo usou a Bíblia contra Jesus. O diabo citou a palavra de Deus para tentar Jesus, para tentar levar Jesus a ferir, né? a ir contra o Pai, contra a vontade de Deus. Então, nós não podemos desprezar o ensino e nem podemos viver só no poder. As 2 coisas precisam andar juntos. O reino de Deus, não é? O evangelho do reino, ele tem ensino, ele tem pregação e ele tem poder de Deus, atos sobrenaturais, manifestações sobrenaturais de Deus. A igreja que tem ensino, que tem palavra e que busca os dons de poder, que busca o Espírito Santo, que busca andar no poder de Deus, ela é uma igreja que de fato prega o evangelho do reino. No próximo vídeo a gente continua. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Ministério Geraldo Nascimento, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.